dia, esse é um momento de reflexão. Fortaleça o seu coração e repasse essa mensagem a todos que amam. Você tem medo da morte? Leon Denis disse: a morte é apenas um eclipse momentâneo na grande revolução das nossas existências. Talvez seja essa pergunta a mais temida pelas pessoas. Algumas chegam a dizer que nem querem pensar no assunto. Pois é, a morte ainda é uma questão delicada para a grande maioria das pessoas. Afinal de contas, ninguém deseja morrer, razão pela qual muitos nem querem pensar no assunto. Interessante é notar que a morte, apesar de recusada por muitos, de temida pela maioria, é a única certeza que o ser humano tem. O homem nasce e a única coisa que ele sabe que efetivamente vai ocorrer em sua jornada é a morte. Sobre o mais, ele não tem domínio. Talvez muitos dos leitores já até pularam de página para mudar de assunto. Será que você vai até o fim? Para os espíritas, ao menos em tese, a morte ganha outro significado. Morrer não é o fim. A morte significa apenas uma mudança de plano da vida. A nossa essência é espiritual. Somos espíritos eternos, temporariamente mergulhados na carne para o desenvolvimento das nossas potencialidades. Com a morte, abandonamos o corpo físico, mas o espírito continua sua jornada evolutiva em outros planos da vida. O próprio Mestre Jesus esclareceu: há muitas moradas na casa de meu Pai, dando a entender que a vida continua palpitante em outras dimensões da existência. O mesmo Mestre Jesus deu-nos provas de que a vida continua depois da morte, ao aparecer aos seus discípulos após a crucificação por inúmeras vezes. E os espíritos dos chamados mortos continuam aparecendo aos vivos para dizer que a morte não existe. Em todo o mundo, os espíritos dão provas de que a vida continua após a morte. Inúmeras pessoas em todo o mundo já testemunharam algum fato que indica a continuidade da vida após a morte. Vários médicos não espíritas fizeram relatos de pacientes que aparentemente tinham morrido, mas instantes depois voltaram com depoimentos sobre o outro lado da vida. O Espiritismo matou a morte. Mostrou-nos que a vida continua em outros planos, resgatando a ideia da imortalidade da alma. Ninguém morre, somos espíritos eternos, e tudo seria tão diferente se vivêssemos sob o prisma da imortalidade. Em primeiro lugar, a morte não seria essa coisa tão assustadora. Em segundo lugar, haveríamos de compreender e aceitar as pessoas, pois saberíamos que cada qual se situa em determinada faixa evolutiva, segundo progressos conquistados. Finalmente, não teríamos tanto apego aos bens materiais, porque tudo é transitório, tudo é passageiro. Quem se sente espírito eterno nada teme, pois sabe que continuará vivo para sempre, mesmo que passe pelas experiências mais desagradáveis da vida. A dor também é transitória. A doença também cessará. A própria morte é apenas uma transformação, uma mudança, nada mais do que isso. E para não se ter medo da morte, é só compreender que a vida é eterna e que você é imortal. Viva como um espírito que tem um corpo e não como um corpo que tem um espírito. E você sente-se como espírito eterno? Que bom seria se todos nós vivêssemos a espiritualidade. Viver espiritualmente não é só ficar rezando, meditando.
É, antes de tudo, viver como sendo um espírito momentaneamente ligado a um corpo físico. Já pensou nisso seriamente? Assim seja. Jesus, sabendo o que estava para acontecer depois da última ceia, decidiu ir ao Monte das Oliveiras acompanhado de 3 de seus discípulos. Dirigiu-se a um local chamado Getsemane, que era um jardim onde o fruto das oliveiras era prensado. De certa forma, ele também se sentia prensado, pois estava triste e com muito medo do que o esperava e decidiu rezar. Nesse momento, dirigiu-se aos discípulos e disse: "A minha alma está profundamente triste até a morte. Permanecei aqui e vigiai comigo." Está no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 38. Depois, caído de joelhos com o rosto abaixado no chão, começou a orar. "Meu Pai, se é possível que passe de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres." Vemos nessa passagem que até Jesus, ao sentir que a traição que sofreria, a posterior prisão, os sofrimentos e o desencarne doloroso estavam bem próximos, sentiu medo, desânimo e uma certa falta de forças. Mas foi buscar em Deus, o Pai da vida, a coragem e o destemor que necessitava para levar sua missão ao fim. Pois é, amigos, somos espíritos encarnados em busca de aprimoramento e evolução. E como tal é importante lembrarmos que nosso verdadeiro lar também não é aqui na Terra, é o mundo espiritual. Temos vivido diversas reencarnações e muitas mais ainda experienciaremos. Assim como Jesus, é na oração que devemos buscar a serenidade, o consolo e o amparo espiritual quando nos dermos conta de que temporariamente ficaremos afastados de nossos entes queridos devido ao desencarne. Mas lembremos que o desencarne é algo provisório, significa somente uma mudança de plano ou de morada na casa do Pai, pois continuaremos amados e poderemos conviver na eternidade com todos que verdadeiramente pertencerem à nossa família espiritual. Pensemos nisso. Nossa leitura de hoje foi baseada no capítulo de nome Você Tem Medo da Morte, do livro Sem Medo de Ser Feliz, de José Carlos de Luca, seguida de comentários. Tenhamos todos uma excelente segunda-feira e uma semana maravilhosa na presença do nosso Mestre Jesus. Graças a Deus.